Boa noite, Marcelo, do grupo Henrique e Rafael. Nosso tema é o conteúdo da educação física no ensino médio e eu vou falar um pouco sobre este tema, né? Segundo o Cole, 1996, e Zabala, 1999, o conteúdo está relacionado com conhecimento ou saber, portanto, é tudo aquilo que possui um objetivo de aprendizagem e uma proposta educacional. Os autores classificam os conteúdos da seguinte maneira: conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais. É, Cada autor ele vem colocando os conteúdos de uma forma à sua percepção, né? Então, basicamente, os conteúdos da educação física no ensino médio ele se apresenta de uma forma bem ampla. Cabe ao professor, né, saber trabalhar a forma mais adequada para cada sala, para cada turma, e assim seguir o seu trabalho. Os conteúdos conceituais são conteúdos que envolvem conceitos, princípios e fatos. Abordar o tema benefícios da atividade física é um exemplo de conteúdo conceitual. Com também a história do futebol é um conteúdo factual, que é considerado um conteúdo conceitual pelos autores. No meu entendimento, esse conteúdo que o autor vem dizer aqui para gente, conteúdo conceitual, porque ele traz um conceito de benefício, né? Benefício à vida pela prática da atividade física. Então, a gente, quando vai trabalhar isso na escola, a gente tem que expor de uma maneira que o aluno possa entender, ter vontade e interesse pelo conteúdo, né? Conteúdos procedimentais. São conteúdos que envolvem a ação, podem variar em três parâmetros, né? É um conteúdo que se divide em mais três parâmetros, no caso. O contínuo motor, cognitivo, que trata de um conteúdo procedimental que possui uma vertente mais inclinada para a capacidade motor ou para o cognitivo. Ou seja, é um conteúdo que ele traz duas formas diferentes de se trabalhar. Ou a gente trabalha a parte motor ou a parte cognitiva, ou ambas as duas, né? Então, seria a maneira como se proceder diante deste conteúdo. O contínuo, poucas ações ou muitas ações, está relacionada com o número de ações de um conteúdo procedimental. É uma das suas funções e é determinar a provável dificuldade do conteúdo procedimental. Ou seja, as ações ela vai variar conforme o número de vezes que você vai implicar na atividade imposta ao aluno. Ou seja, conforme o número, ele vai variar o nível, para mais dificultoso ou menos. Seguindo, a gente tem o conteúdo algarismo ou heurístico, relacionado com o grau de predeterminação da ordem das sequências. O contínuo algarismo é aquele conteúdo em que a ordem das ações é sempre a mesma e o contínuo heurístico é aquele conteúdo em que a ordem das ações depende de cada situação de aplicação do conteúdo. Ou seja, no que o autor coloca aqui para a gente, né, o algarismo ele está relacionado ao grau da pré-determinação das ordens. Ou seja, conforme a pessoa, o professor no caso, vai estar dando a ordem para o exercício. Seguindo, a gente vem falar um pouco também do ensino médio, né? O ensino médio, ele desde 1996, ele no Brasil, ele corresponde ao ensino que antigamente era chamado de segundo grau, né? Há um tempo atrás, o ensino médio ele era dividido nos três últimos anos em técnico, né? Então, você chegava nessa parte da, da, da formação, né? Da, da formação da educação básica e você poderia, né, estar ingressando em dessas etapas de ensino.
A etapa do ensino equivalente às últimas fases da educação básica, cuja finalidade é o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, bem como a formação do cidadão para etapas posteriores da vida. Ou seja, é a parte, né, do ensino que vai formar você, o que vai te dar suas orientações para você seguir na sua vida profissional daí para frente. O que tem acontecido ultimamente é uma nova proposta do governo em relação ao novo ensino médio. Entre as mudanças nessa etapa de ensino que o governo quer propor para a gente, né, para a gente assim, pais hoje, né, pais dos alunos futuros do ensino médio essa etapa, essa parte da população que faz parte ainda do ensino médio é o período integral, né, juntamente com a inserção da formação técnica. O que seria isso? A escola estaria ofertando, né, um período integral de ensino para os alunos e você poderia, né, no caso o aluno do ensino médio, estar se colocando de uma maneira assim, em busca daquilo que mais lhe atrai, né, de uma formação técnica, voltada para a parte, vamos dizer, parte que te ofereça uma colocação de emprego, né, de trabalho. O governo, na verdade, no meu entender, ele está querendo formar mão de obra, porque ele está te dando, certo, de uma certa maneira, como você poder trabalhar. Mas eu acho que deixa muito sistematizado, porque o aluno ele começa a sonhar com o mercado de trabalho antes de sair da escola, sem talvez nem ter um contato com aquilo. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, é uma coisa muito antecipada. Esse é o que eu penso sobre o novo ensino médio. Boa tarde, eu sou o Henrique, do grupo Marcelo e Rafael, e vou estar falando um pouco sobre os conteúdos que são trabalhados na aula de educação física no ensino médio. Dentre eles são muitos, como a ginástica, lutas, o futebol, as danças, e eu vou estar falando um pouquinho de cada um desses temas. Quais são as categorias que a educação física distingue a cultura corporal? São 5: esportes, jogos, ginástica, lutas e dança. Então nós vamos ver cada uma por partes, começando pelo esportes. Esportes é qualquer tipo de prática que esteja vinculada a federações e confederações, cujo papel é o de regulamentar as regras dessa prática. Então, resumindo, o que significa essa definição de esportes? Vai ser toda atividade que é regida por regras oficiais, tá? Regras oficiais determinadas por essas instituições, que são chamadas de federações e confederações. Por exemplo, nós temos a imagem dos jogadores de futebol. O futebol é um esporte? Futebol é um esporte. Por quê? Porque ele está atrelado, vinculado às normas das federações e confederações que regem esse esporte. Por exemplo, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, é a instituição
que normatiza o futebol aqui dentro do Brasil. E nós temos a FIFA de jogos. O que são jogos? São atividades de caráter lúdico, com normas livremente estabelecidas pelos participantes. O que é caráter lúdico? É um caráter de brincadeira, de uma atividade prazerosa. Então, toda aquela atividade que a gente faz de forma lúdica, como uma brincadeira, onde a gente pode modificar as regras de acordo com a nossa vontade, onde não existe uma norma oficial para delimitar ela. A gente pode modificar ela da maneira como a gente quiser, isso é chamado de jogos. Então, por exemplo, nós temos aí na imagem um exemplo de jogo que é a queimada. A queimada é chamada assim em alguns lugares, em outros lugares podem chamar de cemitério ou, não sei, tem várias outras variações de nomes, dependendo da região onde é jogada. Então a gente observa que já pelo nome ela sofre variação. Imagine então nas regras, na forma de jogar. A ginástica são atividades que visam fortalecer, desenvolver e dar flexibilidade ao corpo através de rotinas de exercícios físicos. Podem ser levados a cabo para fins de competição, como desporto, ou para fins recreativos. Também nós temos aí finalidades de reabilitação, finalidades de manutenção, como as ginásticas para a terceira idade. Então a ginástica, ela sempre vai ser um conjunto de exercícios com o intuito de quê? De fortalecer o corpo, de desenvolver o corpo, de melhorar as aptidões físicas. Tudo isso é ginástica. Então, por exemplo, quando a gente vai para a academia, a gente está lá realizando uma ginástica, porque é um conjunto de exercícios físicos com essa finalidade, tá bom? Mas dentro da ginástica nós temos também o aspecto esportivo, como essa da imagem aí, que retrata a ginástica rítmica. Tá? Então, a ginástica ela vai ter outras finalidades, mas na sua definição ela é encontrada como um conjunto de exercícios físicos para fortalecer o corpo. Depois nós temos as lutas. Lutas são disputas em que os oponentes devem ser subjugados mediante técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Então observem aí a imagem. Essa imagem nos dá a ideia de luta, por quê? Porque tem duas pessoas aí que estão num combate, certo? E elas estão tentando fazer o quê? Uma com a outra. Estão tentando fazer um gol? Não. Estão tentando fazer um ponto de saque? Não. Elas estão tentando uma derrubar a outra, né? Subjugar ao outro. Mediante o quê? Alguma técnica de ataque e defesa, para fazer com que o outro se desequilibre ou tenha um nocaute, ou fique imobilizado, ou saia do espaço de luta. Então, quando há essas características, a gente chama de luta. Depois das lutas, nós temos as danças, que é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Então, a dança é a única categoria da cultura corporal que tem um aspecto mais relacionado com a arte, né? Um envolvimento mais artístico, porque ela é carregada de expressões, de sentimentos e de significados. Então, a dança não é um movimento puro, um movimento realizado por ele mesmo. É um movimento sempre realizado com uma expressão, uma conotação, uma forma de comunicar através daquele movimento.